Irmãos, nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster. A gente baseia ele como sendo os fundamentos da teologia da fé reformada. Nós somos uma igreja confessional, a gente adota a Confissão de Fé de Westminster. Já estamos na aula 43 de um total de 50. Então já estamos quase terminando a Confissão de Fé de Westminster. E o assunto de hoje é a respeito do governo da igreja. E esse é um assunto também interessante para que os irmãos conheçam o que diz a confissão de fé, o que a igreja presbiteriana adota, por que ela tem a liderança que tem, por que as igrejas reformadas têm a liderança que têm, e o que isso implica, né? Será que a palavra de Deus vai trazer orientação a esse respeito, para que a gente possa considerar isso também? Certamente, né? Então, a gente vive numa época que rejeita a autoridade. Não sei se os irmãos concordam com isso também, né? Alguns já estão sinalizando, porque essa é uma percepção de que é uma época que rejeita a autoridade, procura se livrar de qualquer instituição que pretenda exercer autoridade sobre os seus membros. Imagine uma igreja, então, onde você tem uma liderança que, inclusive, aplica disciplina sobre os seus membros. Isso é verdade em relação à família, essa questão de problema com autoridade, escola, muito forte mesmo, governo civil também. E não é menos verdade com respeito à igreja como instituição aqui neste mundo. Mas a igreja visível e militante, ou seja, essa igreja que nós participamos, que ainda está na terra batalhando, o povo de Deus, ele carece de uma organização sob uma liderança para poder cumprir os seus propósitos. É necessário. E é com esse fim que Jesus Cristo colocou na igreja os seus oficiais, para, através deles, exercer o governo espiritual sobre os seus discípulos. E esse é um assunto bem interessante. Veja o que diz a confissão de fé. Vocês vão ver alguns termos que podem parecer estranhos, mas à medida que a gente for estudando, à luz dos argumentos e à luz do que a palavra de Deus diz, você vai ver como é que eles se harmonizam, né? Então, por exemplo, a confissão de fé, a gente já está no capítulo 30, ele fala a respeito de censuras eclesiásticas, ou seja, aplicação de disciplina em membros, mas para poder falar de censuras eclesiásticas, ele tem que antes estabelecer quem é o governo da igreja. Então, os dois primeiros parágrafos do capítulo 30, eles vão falar sobre o governo da igreja. Então diz, o Senhor Jesus, como rei e cabeça da sua igreja, nela instituiu um governo nas mãos dos oficiais dela, governo distinto da magistratura civil. Então o primeiro ponto aqui falando sobre o fim da afirmação, é que o Estado, lembra da definição de Estado laico, né? O governo da igreja, ele é distinto da magistratura civil. A gente já estudou sobre magistratura civil, que são poderes e autoridades que Deus estabeleceu. Por isso que a palavra é tão rica em dizer para nós orarmos pelas autoridades, para nós intercedermos por elas, para dizer que, por exemplo, como Cristo disse, que foi Deus quem havia concedido poder e autoridade para Pilatos. Então, a autoridade civil, ela é constituída por Deus. E os apóstolos vão dizer, constituídas para o nosso bem. A despeito disso, a gente tem que lembrar que Jesus Cristo instituiu um governo nas mãos dos oficiais da igreja. Agora veja esse ponto. A esses oficiais estão entregues as chaves do reino do céu. Pode parecer estranho, mas você vai entender. Em virtude disso, eles têm, respectivamente, o poder de reter ou remitir. Remitir significa perdoar ou dar por pago pecados. Então, em virtude disso, por terem as chaves do reino dos céus, eles têm, respectivamente, o poder de reter pecados ou dar por pago, por perdoado pecados. Pode parecer estranho, mas você vai ver à luz dos argumentos e à luz do que a palavra de Deus ensina. Eles podem fechar esse reino aos impenitentes. Quem são os impenitentes? Aqueles que não temem a Deus. Podem fechar tanto pela palavra que os condena, como pelas censuras diante da desobediência ao que a palavra diz. Mas eles podem também abrir as chaves do reino dos céus a pecadores penitentes, tementes a Deus, pelo ministério da pregação do Evangelho e também pela absolvição das censuras quando as circunstâncias o exigirem. Eu coloquei esse ponto aqui, depois vai ser o último slide que a gente vai voltar a ler. Nós vamos ver vários argumentos em relação a isso, inclusive textos bíblicos, para que a gente possa entender. E o resumo do parágrafo 2º é o seguinte: as chaves dos reinos dos céus, elas podem abrir o reino dos céus mediante a pregação do Evangelho. Elas podem fechar o reino dos céus
aplicando censura para pessoas impenitentes que não se arrependem dos seus pecados e são afastados da comunhão. Vamos ver depois, em vários textos bíblicos, como que tudo isso se aplica. O primeiro ponto é que Cristo instituiu um governo em sua igreja. E essa verdade, ela vai ao contrário do que pensam alguns movimentos dentro do cristianismo histórico, que surgiram, por exemplo, em reação à institucionalização das igrejas protestantes. Tem alguns grupos como os Irmãos, os Quakers, ou no Brasil, a Igreja Maranata. Eu já tinha escutado falar dos Quakers, né? Eles surgiram por volta dos anos 1600, quase final dos anos 1600, lá na Inglaterra, e eles estavam se levantando contra a institucionalização da igreja. E eles se afastaram, foram perseguidos na época, vieram para os Estados Unidos, montaram uma instituição forte ali também, mas basicamente ela reclama da organização, da institucionalização. Esse grupo Os Irmãos, eu conhecia poucos, nunca tinha escutado falar a respeito dele, mas segue basicamente a mesma linha, tendo surgido por volta dos anos 1800, lá nos Estados Unidos também. E no Brasil, Igreja Maranata, se você jogar no Google, você vai ver várias igrejas Maranata, mas tem uma delas que surgiu no meio do movimento pentecostal, se separou também avesso à organização. Eu li uma vez na Folha de Londrina o comentário de uma pessoa, uma carta escrita por um leitor. E ele dizia o seguinte: ali na cidade de Londrina, tinha tido um temporal, e geralmente quando tem temporal, acaba o quê? A energia. Acaba a energia. E no trânsito, bem no centro da cidade, tem um sinaleiro. E se acaba a energia, o que acontece com o sinaleiro? Desliga. E aí, ele estava admirado de como que as pessoas estavam civilizadas. Porque mesmo o sinaleiro não funcionando, existindo uma ideia de uma preferencial ou não, as pessoas paravam, esperavam os outros passarem, depois passavam, os outros também esperavam. E ele admirou assim de como é um princípio que diz a respeito do caos, que o caos mesmo se organiza. Então, se tinha um sinaleiro lá, é porque o fluxo de trânsito era grande. E porque era grande, imagina o sinaleiro queimado ou não funcionando e as pessoas tendo que passar. Então, elas tiveram que ser ali, cada uma fazer uma concessão, achar um momento e passar, e ele ficou muito admirado. Agora, eu pergunto para os irmãos, vocês acham que duraria muito tempo isso? Funcionaria durante muito tempo? É evidente que não. E essa comparação que eu faço é porque algumas pessoas saíram de dentro da igreja questionando a organização da igreja, questionando a institucionalização da igreja, questionando a autoridade ou algum procedimento como esse. Aí eles se afastam da igreja, montam uma comunidade nova e dizem assim: não tem autoridade aqui, todo mundo é livre. Vocês entendem que funciona por um tempo? Por um tempo vai funcionar, igual a história do sinaleiro, por um tempo funciona. Mas depois começa a juntar muita gente, aí você vai ter que arrumar um local. Locais custam dinheiro, você vai precisar de recursos, você vai precisar de oferta. E depois começa a ter problema, daqui a pouco o que vai acontecer com aquela comunidade nova? Está completamente institucionalizada. Porque precisa, faz parte. Mas esse é um ponto em que situações como essa de Os Irmãos, os Quakers ou Quakers, a Igreja Maranata, ou outros grupos que podem surgir, eles questionam a institucionalidade, a organização, a autoridade dentro da igreja e imaginam que é possível fazer diferente. Bom, a maneira pela qual Cristo governa a sua igreja aqui neste mundo não é de forma direta, não é fisicamente presencial, mas é através de pessoas devidamente qualificadas que ele mesmo levanta, que ele mesmo capacita. É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre governo na igreja. Todos aqueles que adentram uma igreja reformada como membros, eles são orientados quanto à existência de um governo espiritual ao qual se devem submeter. Se vocês prestarem atenção, as pessoas que estão sendo participando agora da classe de catecúmenos, que estão sendo ensinadas, que estão sendo discipuladas, elas vão ser convidadas a se tornarem membros, e quando elas forem fazer a sua pública profissão de fé, diversas perguntas serão respondidas aqui à frente. Uma delas é a sujeição às autoridades da igreja.
Então, essa orientação já é passada a todo novo membro da igreja sobre a existência de um governo espiritual. E é possível que alguns, hoje em dia, não queiram se tornar membros de igrejas organizadas à luz da palavra, porque não querem se sujeitar à autoridade espiritual dos seus líderes. Isso acontece. Tem pessoas que ficam passando de uma igreja para outra, tem pessoas que não querem compromisso algum com a igreja, tem pessoas que não querem nenhum envolvimento, quanto mais se sujeitar à autoridade espiritual de alguém. Agora, falando sobre obediência, é preciso lembrar que essa obediência ela é limitada pela palavra de Deus. Tanto que na pergunta que é feita para aqueles candidatos à pública profissão de fé, é que se eles se confessam obedientes às autoridades da igreja, enquanto essas se mantiverem o quê? Fiéis à palavra de Deus. E somente naquilo em que os líderes estiverem de acordo com o ensino claro das Escrituras é que deve haver a chamada obediência. Outro detalhe é que esse governo ele está nas mãos de oficiais, de pessoas levantadas, né? Eles são eleitos pelas assembleias das igrejas. E ao contrário de outros modelos de governo, o sistema reformado mais comum é o de eleição da liderança pelos membros da igreja. Então, os irmãos vão se lembrar de quando tem assembleia para a eleição de diáconos, quando tem assembleia para a eleição de presbíteros. O mandato de um presbítero dura 5 anos. E no final desse mandato, termina o mandato dele e a assembleia é convocada para a eleição de uma nova pessoa ou reeleição ou recondução do cargo dessa pessoa ao ofício de presbítero. Aí você fica pensando, mas e pastor? Então vou pegar como exemplo o caso do Luiz, aqui na nossa igreja, né? O Luiz, ele um dia sentiu o chamado de pastor para o ministério pastoral. Então o que ele fez? Ele orou, ele sentiu de Deus isso, procurou o pastor Dom João e disse assim, eu tenho sentido esse chamado para pastorado. O que o pastor Dom faz? Faz uma série de questionamentos, o acompanha, dá serviço para ele fazer e vai monitorando para ver se de fato esse chamado existe. Porque pode ser algo da cabeça da pessoa. E depois de um tempo, ele convencido disso, ele traz para o conselho da igreja, para os presbíteros que foram eleitos pela Assembleia da Igreja. E os presbíteros também examinam ele, dentro daquilo que é possível para nós, e concordando com isso, encaminham para o presbitério. O que é o presbitério? É a Assembleia de presbíteros e pastores da nossa região, que vão examiná-lo novamente, e examinando e concordando com a ideia do chamado dele, a ideia do chamado já confirmado pelo pastor ou pelos presbíteros, e encaminham para um seminário. E lá ele vai passar 4 anos estudando a palavra de Deus, e depois disso, estudando para se formar como pastor, como bacharel, e ele volta para o presbitério, para ser examinado pelo presbitério, onde é concedida uma igreja para ele poder iniciar um trabalho e daí ser ordenado e então depois ter um campo para de fato ser pastor. Então é evidente que tudo isso vai seguir a ideia de eleição. Os presbíteros eleitos examinam, representam a igreja e, embora essa eleição seja supervisionada e orientada por oficiais, por exemplo, quando tem uma assembleia, quem que dirige a assembleia? O pastor da igreja. Quem mais? Os presbíteros, estão todos ali acompanhando. Embora a eleição seja supervisionada e orientada por oficiais, contudo, está na assembleia a decisão de escolha desses oficiais. São escolhidos pela igreja. Existem listas de qualificações no Novo Testamento para esses oficiais. Nela se destaca o caráter irrepreensível, uma família exemplar, a capacidade de ensino, e tudo isso não aponta para uma pessoa perfeita. Aponta para algumas características que devem ser observadas na eleição. Tem, por exemplo, vários textos, 1 Timóteo 3, Tito capítulo 1, além de Atos capítulo 6. Cristo delegou, então, o governo de sua igreja a homens cristãos qualificados, porque é ele quem capacita a igreja para isso e orienta para isso. E um detalhe é que está grifado aqui, homens cristãos qualificados, porque o que a gente percebe é que não há suficiente base nas Escrituras para incluir as mulheres cristãs na liderança, no cargo de oficiais de igrejas locais e nos concílios. A gente não vê. A Igreja Reformada, de um modo geral, ela não vê na palavra de Deus indício suficiente para nomear
pastoras, presbíteras, bispas, o que quer que seja, ou até mesmo diaconisas. E, nesse sentido, ele é um assunto bastante polêmico, e para isso a gente precisaria gastar um bom tempo para argumentar, mostrar diversos textos, porque o que a gente precisa saber é que a gente tem que ser conduzido à luz do que a Bíblia diz, o que as Escrituras apontam. E, nesse sentido, para você dizer assim, não, mas eu acho, por exemplo, que não tem nenhum problema. Mas entre o que a gente acha, entre o que a gente pensa e o que a Escritura diz, pode existir uma distância muito grande. Então é preciso que a gente olhe e estude o que as Escrituras dizem. Eu uma vez assisti um vídeo, achei muito interessante, porque ele é bem detalhado, ele comenta de uma forma muito profunda. Ele é fácil, porque é só você assistir o vídeo. Ele demora mais de 1h20, acho que quase 1h40, onde é um vídeo feito, uma pregação, um estudo na escola dominical na igreja de Goiânia, feito pelo pastor Augusto Nicodemos, onde ele vai falar sobre ministério pastoral feminino. Ele responde 20 questões que as pessoas levantam e que argumentam, e ele vai apresentando uma série de argumentos à luz do que a palavra de Deus diz, para que pudesse chegar nessa afirmação aqui, de que não há suficiente base nas Escrituras para incluir as mulheres cristãs na liderança das igrejas locais e nos concílios. Contudo, o ministério delas é inestimável, é de inestimável valor para o bom andamento das igrejas locais. A esses oficiais, então, Cristo deu autoridade para governar a sua igreja aqui no mundo. E eles fazem isso não individualmente, mas como um colegiado em concílios. Existe uma ideia muito comum de que na igreja quem manda é o pastor. Não é. Não é assim. Às vezes, irmãos, só para vocês terem uma ideia de como que funciona no próprio conselho da igreja. Às vezes, gastos simples que o pastor queira fazer, ele precisa apresentar para o conselho, para que seja aprovado. Então, por exemplo, acho que a autonomia hoje que a gente estabeleceu, não, é R$ 500, né? Gastos até R$ 500, para não ficar reunindo o conselho toda hora para gastar coisas pequenas, né? E acho que não vai quebrar a igreja R$ 500, né, pastor? Mas se ele quiser adquirir, quiser fazer alguma coisa, precisa trazer no conselho para que o conselho decida. O governo da igreja presbiteriana são decisões feitas em colegiado. Não tem uma pessoa que não se reporta a ninguém. Não tem uma pessoa que ela tem um nível de autoridade que todos se reportam a ela não se reporta a ninguém, não presta conta para ninguém. Mesmo na liderança máxima da igreja presbiteriana, que é o Supremo Concílio, aquele que é o presidente do Supremo Concílio, ele está sujeito ao concílio. Agora, pouco tempo atrás, teve lá em Cuiabá uma reunião do Supremo Concílio, que é feita a cada 4 anos, onde vão representantes das igrejas, dos presbitérios, dos sínodos, e se reúnem para discutir os mais diversos assuntos, sempre na forma de colegiado, porque nos parece que é dessa forma que o governo da igreja deve ser exercido, não por uma pessoa individualmente, mas como um colegiado. Agora, o poder final está nas assembleias. É ela que elege presbíteros. E é ela que tira presbíteros também. Se vencer um mandato e a igreja entende que não deve renovar, simplesmente não deve reconduzi-lo ao cargo, simplesmente não o elege ou não o reelege. Os oficiais não são pessoas superiores espiritualmente. Puxa vida, não mesmo. Não são mesmo. São tão pecadores como os irmãos. E são tirados de entre o povo com a finalidade de servir nessa função. Eu sei que para nós isso é algo simples, né? As igrejas da Reforma reagiram contra a separação de clérigos e leigos instituída pela Igreja Católica, em que os clérigos ocupavam uma posição considerada como sacramental. Existe um pensamento católico romano de que aquele que é o bispo, que é sacerdote, aquele que está aí não como leigo, né, mas como clérigo da igreja, ele ocupa uma posição sacramental, uma posição acima. Não é o caso da igreja. Nem pastor, nem presbíteros são superiores espiritualmente. Essa distinção foi rejeitada e abolida nas igrejas reformadas. São seres humanos como todos os outros quaisquer, e eles estão, inclusive, nessa função para servir. Por isso que quando se fala em liderança na igreja, você não está dizendo que homem é melhor que mulher, porque a palavra de Deus não ensina isso. Assim como um exemplo que é sempre citado, né, é como se você pensasse assim, o presidente da República do Brasil, ele é melhor do que você? Ele é melhor do que algum de nós?
Não é, mas ele está investido de uma autoridade, não está? Então nós devemos respeitá-lo na autoridade do cargo que ele está exercendo. Então, quando uma pessoa, como a gente falou agora há pouco, né, um homem que vai exercer o cargo de pastor ou de presbítero, ele está numa posição de autoridade, mas isso não quer dizer que ele é superior, ele é tão pecador como outros quaisquer. Se vocês se lembrarem, a gente falou sobre a Santa Ceia alguns dias atrás, e a respeito da Santa Ceia, ela é ministrada por um pastor, ela é servido o pão e o vinho, o cálice, as pessoas participam, e eles também têm que participar. Tanto o pastor quanto os presbíteros também participam, porque são membros da mesma igreja, fazem parte da mesma salvação, foram salvos pelo mesmo sacrifício. Então, da mesma forma, a liderança da igreja está apenas servindo nessa função. Um outro detalhe, aqui já falando um pouco daquela ideia de Estado laico, é que esse governo é distinto do governo civil. O sistema romano confundia a autoridade civil e a autoridade religiosa. Os reformadores insistiram em algum tipo de separação entre Estado e governo. Uma das razões para isto eram as pretensões católico-romanas de autoridade sobre os reinos da época. Então, esse Estado que nós vivemos hoje, chamado Estado laico, ele tem origem na Reforma Protestante. Porque foram os protestantes, os reformados, que entenderam que há na Bíblia claramente uma distinção entre o governo civil, a magistratura civil, e a vocação santa, o sacerdócio. Então, nem o Estado tem poder sobre a igreja e nem a igreja legisla sobre o Estado. Eu não lembro agora se é a Noruega ou Dinamarca, não me lembro agora, mas que é o governo que determina quem são os pastores, para onde vai um pastor, para onde vai outro pastor. Inclusive, os dízimos, eles estão incluídos nos impostos do país. E você manifesta lá se você quer contribuir. Então, nos próprios impostos. Aí imagina que a nossa igreja fosse assim, né? E, de repente, o governo do Estado dissesse assim, nós estamos tirando o pastor daí, colocando um outro pastor, a gente está colocando uma outra liderança, os recursos estão aqui. Imagine se a igreja teria independência para isso, é muito complexo. Os poderes são distintos mesmo, são separados. Mas quando a gente fala que o Estado é laico, não quer dizer que o Estado é ateu. Lembra disso, né? O Estado, quem está lá, são pessoas. E eles devem defender os interesses das pessoas, não defender ali, por exemplo, a gente eleger alguém para defender os interesses dos cristãos, mas defender princípios de temor a Deus. Esse é um assunto bastante complexo, mas o que era inadequado, e os reformados entenderam isso à luz da palavra de Deus, é que a igreja tivesse poder sobre os magistrados civis. E isso, a palavra de Deus vai nos mostrar que são poderes distintos, apesar de estabelecidos por Deus. Os reformados entendem que os governantes não deveriam se imiscuir. E aqui, né, presbítero Aldeniro, o que significa imiscuir? Se meter, se envolver. Né? Os governantes não deveriam se envolver nos negócios da igreja. E nem as autoridades eclesiásticas deveriam legislar em assuntos civis. Portanto, mas isso não quer dizer que a gente não possa, por exemplo, questionar decisões das autoridades. Por exemplo, vai se votar a respeito de aborto. Por que os evangélicos não poderiam se manifestar? Eu já contei uma vez por que eu cancelei a assinatura de uma revista. Eu não vou falar que é Veja, porque daí vai ficar chato, né? Dizer que era a revista Veja, né? Então eu prefiro não dizer, por questões éticas, né? Já abandonei. Mas eu me lembro de uma vez ter lido um artigo, porque estava sendo discutido sobre células embrionárias. E a medicina estava se desenvolvendo a partir de células embrionárias, poderiam ser feitos muitos estudos para a cura de doenças e tudo mais. Mas para que você pudesse trabalhar com células embrionárias, o que você precisaria gerar? Um embrião, uma vida. E aí, os cristãos começaram a se manifestar que isso feria a ética. Porque você não pode criar uma vida que pertence a Deus e usá-la em laboratório. Existem outras células, existem outros métodos não embrionários, onde a tecnologia, onde a ciência poderia se desenvolver. E aí eu me lembro que um comentarista dessa revista disse assim,
que os evangélicos deveriam estar nas suas casas, cuidando das suas vidas e não se envolvendo em assuntos como esse. Negativo, amigo. Super errado o seu conceito. Nós somos cidadãos também. E a gente pode se manifestar, seja na eleição de políticos, seja quando uma decisão judicial ou jurídica está sendo prestes a lançar, por que nós não poderíamos? A gente não tem poder para legislar, dizer o que se deve e o que não deve fazer, mas nós podemos manifestar, sim, a nossa opinião. Podemos protestar pacificamente, podemos defender o que são assuntos de interesse, do tipo assim, cuidar dos mais pobres, cuidar da distribuição de renda, uma série de fatores que a Bíblia ensina que nós devemos cuidar. Mas lembrando, a gente não tem poder de legislar sobre assuntos civis. Portanto, a autoridade dos oficiais da igreja, reunidos em concílios, ela é espiritual, ela é eclesiástica e ela é meramente declarativa. Veja, esse ponto é interessante. Por quê? Declarativa, porque os oficiais e os concílios não têm poder para obrigar nenhuma pessoa a agir contra a sua consciência e a sua vontade, ainda que avisando das consequências da desobediência. Alguns dias atrás, a gente estava estudando, eu lembro que nas últimas pregações, eu falava sobre o rei Josias, e ele promoveu uma reforma muito grande em Israel. Promoveu uma reforma espiritual muito grande, a ponto da palavra de Deus dizer assim, antes dele, e nem depois dele, houve um rei que se convertesse ao Senhor como ele. Josias chamou a nação toda de Israel a se converter ao Senhor e a servir ao Senhor. Mas o texto, se você continuar lendo, vai dar a entender que ele obrigou as pessoas a servirem ao Senhor. E eu te pergunto, isso funciona? A igreja funciona a gente determinar que a pessoa tem que fazer isso, tem que fazer aquilo? Não. A igreja não tem esse poder. Ela é uma autoridade espiritual, eclesiástica, mas ela é declarativa, porque ele não tem poder de obrigar nenhuma pessoa a agir contra a sua consciência, contra a sua vontade, ainda que avisando das consequências da desobediência. Não é assim que a gente prega o evangelho? Você pode pregar o evangelho e obrigar uma pessoa a ser cristã? Você pode pregar o evangelho, por exemplo, é o oposto do que os muçulmanos fazem, né? Eles já colocam no documento das pessoas que eles são muçulmanos. Não é isso, João? Colocam no documento das pessoas, você é muçulmano, já desde bebê. E desde quando você nasce, no seu documento já consta isso. A gente poderia exigir e obrigar que alguém fosse cristão? Eu me lembro que uma vez eu estava substituindo na superintendência um gerente regional. E aí eu estava lá conversando, eram 5 gerentes regionais, tinha mais o superintendente. Eu fui lá uma vez substituir, né? E enquanto eu estava lá conversando com outro gerente regional, ele me trouxe um problema que estava acontecendo nas agências. Ele falou, Welder, como é que está essa situação? Porque a gente vive dizendo para as agências fazerem assim, e eles fazem de outro jeito. O que você acha? E mal eu sabia que ele estava me testando. Eu falei assim, você vai, explica todos os benefícios de se fazer assim, todas as qualidades de se fazer assim, e orienta que façam. Aí ele fez a segunda pergunta. E se eles não te atenderem? E aí eu pisei na casca de banana. Você obriga. Você obriga. Depois de um tempo, fiquei remoendo aquilo, falei, não era essa a resposta. Isso não funciona. As pessoas não podem fazer as coisas por obrigação. Você não prega o evangelho e obriga seu filho a crer. Obriga seu filho. Então, na verdade, a gente prega, diz o que a palavra de Deus diz, inclusive nas consequências da desobediência, mas a igreja não tem o poder de obrigar nenhuma pessoa a agir contra a sua consciência. O Estado tem esse poder? De obrigar alguém a agir contra a sua consciência? O que vocês acham? Tem ou não tem esse poder? Por exemplo, um sinaleiro fechado, ele me obriga a ficar parado e não passar? Não? Tem. E se você passar com o sinal fechado, o que a autoridade policial pode fazer? Multar você e punir. Por quê? Porque eu entendo que ela te obriga a obedecer. Você é obrigado a pagar impostos? Ou você pode escolher, na minha consciência eu acho que eu não devo pagar impostos, então não vou pagar. É nesse sentido, Fizinho.
Eu sou obrigado. O Estado pode impor. Qual o instrumento que o Estado usa para te obrigar a fazer alguma coisa? Lei. É a lei. E se você não obedecer à lei, o que acontece com você? Você vai sofrer a punição. Oi, Fizinho, pode falar. E exigir, né? O Fizinho está dizendo que, no caso desse exemplo que eu citei da Caixa, eu poderia de fato exigir, né? E o problema todo é a gestão, porque quando você obriga alguém, você gera algumas consequências. Parece que as pessoas perdem ali a sua autonomia. Porque qual era o ponto ali, Fizinho? Quando você diz na superintendência o que se deve fazer, você pode estar passando por cima do poder do gerente da agência, que o gerente da agência deveria determinar isso. Mas ok, entendi o teu raciocínio. Lembrando que o Fizinho foi inspetor. O que um inspetor inspeciona? O cumprimento das normas, né? Aliás, eu tinha muito medo de inspetor também, né? Tinha muito medo. Esse medo vinha desde o meu pai, que foi bancário também, quando eu escutava falar que vinha inspetor no banco e tal. Mas, graças a Deus, nunca tive problema. O ponto é o seguinte, quem é que tem poder para determinar leis? É a magistratura civil. A igreja não tem esse poder, mas ela tem o dever de orientar, caso seja desobedecido, quais são as consequências. Por exemplo, o Ministério Pastoral de Aconselhamento de Casais, ele vai orientar e aconselhar um casal como ele deve educar os seus filhos. Por exemplo, à luz do que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus vai dizer assim em Provérbios, que a estultícia, ela vem junto com a criança. E o que vai afastar a criança da estultícia, da maldade? A varinha. Então, você pode orientar que seus filhos precisam passar por disciplina. Não é espancamento, é disciplina. E esse tipo de ensinamento você pode aconselhar. Mas se um pai disser assim, não, eu resolvi deixar os meus filhos crescerem do jeito que eles quiserem, do jeito que fizerem tudo, qual que é o dever pastoral de orientar? Você vai criar uma pessoa muito complicada com autoridade. Problemas muito sérios com autoridade. Só estou citando um exemplo. Então, você pode aconselhar, você pode orientar e explicar quais seriam as consequências da desobediência. Deus faz isso por meio da sua palavra, quando Moisés escreve Deuteronômio 28. Bênçãos decorrentes da obediência, castigos decorrentes da desobediência. Isso é tão antigo quanto comerás de toda a árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então, esse mandamento, as consequências, elas são apresentadas e é nessa linha que a igreja pode caminhar. Bom, qual é o poder que Cristo, então, conferiu aos oficiais? Lembra que eu falei que lá no início, na confissão de fé, ela parece apresentar um assunto, assim, um pouco complexo para nós, né? Mas quando Cristo disse para Pedro assim, Pedro, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A ilustração de Pedro é que a partir desse momento começa a se desenhar Pedro como um chaveiro, né? Na porta dos céus, com aquele molho de chaves pendurado na cintura, dizendo quem pode e quem não pode entrar, porque ele tem as chaves do reino dos céus. O que você ligar aqui na terra terá sido ligado lá nos céus, o que você desligar aqui na terra terá sido desligado nos céus. Como é que chama quando as pessoas desligam o relógio de energia da sua casa lá? Choquito. Eu não sabia desse apelido, né? Eu fui aprender depois. Um dia acabou a energia em casa, a gente ficou um bom tempo lá sem energia. E eu olhava, até que eu resolvi abrir a janela, depois de mais de uma hora, né? Falei assim, mas parece que tem luz na casa do vizinho, né? Tem luz na casa do vizinho, o que está acontecendo? Aí eu lembrei que eu paguei a energia, estava paga e tal, né? Até que o Alex falou assim, acho que fizeram um choquito, né? Eu não sabia desse nome, de que desligar o relógio chamava choquito. Já fiz isso. Desligar e sair correndo. Tem até aquela ilustração que diz assim, quem nunca fez isso não sabe o que é adrenalina, né? Eu fiz aqui nessa rua, irmãos, e eu morava ali, ó, na casa onde é o estacionamento, né? E saía correndo. Fiz 2 vezes no máximo, não sei, deve ter feito mais. Quando você desliga,
a energia corta. E esse é o sentido que Jesus está dizendo para Pedro. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Perceba que tudo está na segunda pessoa do singular. Dar-te-ei para ti. O que tu ligares, o que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. Mas Mateus 16, é essa a referência, mas em mesmo Mateus, só que agora 18, Jesus está dizendo o seguinte, antes desses versículos, Jesus diz assim, se teu irmão pecar contra ti, vai ter você com ele. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Se ele não se arrepender, você pega mais um ou dois irmãos, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas tudo se estabeleça. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão, mas se ele não se arrepender, traze-o à igreja. E aqui começa, se ele não os atender, dize-o à igreja. Se recusar a ouvir também a igreja, considera-o então como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. O tempo verbal aqui é da segunda pessoa do plural. Em verdade vos digo que tudo o que vós ligardes na terra, percebe a diferença aqui? Ligares, ligardes. Aqui é tu, aqui é vós. É isso, né, Keila? Você estudou matemática? É isso que fala, né? Ok. Tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Qual que é o conceito que Jesus está explicando, o que está sendo dito para Pedro aqui em cima, como apóstolo? E o que está sendo dito para os discípulos aqui, como governo da igreja? Se vocês forem advertir um irmão que está em pecado, e ele não ouvir vocês, não ouvir você, não ouvir as testemunhas, e não ouvir a igreja, que ele está em pecado, então ele nem crente é. Desliga. Está desligado dos céus. A igreja tem essa autoridade de abrir as chaves, as portas do reino dos céus, mediante a pregação do evangelho. Por isso que se faz missões, para levar o evangelho. Esse foi o método que Deus utilizou para salvar pecadores, a pregação do evangelho. Mas aqueles que estão no meio da igreja, está falando aqui para pessoas dentro do meio da igreja, que vivem em pecado, não aceitam a repreensão da palavra de Deus, e nem da autoridade da igreja, dos irmãos, dos oficiais, mostrando para ele, você está em pecado, ele diz, não, não estou, corta. Aplica disciplina, aplica censura, censura eclesiástica. E aí, Pedro vai dizer algo também bem interessante. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. E aí vem a ordem. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não façam isso por constrangimento, façam espontaneamente como Deus quer. Não façam por sorte da ganância, mas façam de boa vontade. Não façam como dominadores dos que foram confiados, mas façam tornando-vos modelos do rebanho. Sabe por que é modelo? Porque você é igual a eles. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Esses textos mostram, então, a necessidade da liderança da igreja pastorear aos irmãos. Isso é o que Pedro está dizendo. Pedro era discípulo, era apóstolo, e ele diz assim, sou presbítero, que nem vocês. Então, qual é o poder que Cristo conferiu aos oficiais? Com base nas palavras de Jesus, entendemos que os oficiais da igreja têm as chamadas chaves do reino dos céus. O que significa isso? Que pela pregação fiel da palavra de Deus, esses oficiais, especialmente aqueles destacados para serem ministros da palavra, que a gente está falando de pastores, anunciam o perdão de pecados aos pecadores. E dessa forma, aqueles que creem em Cristo têm seus pecados perdoados e entram no reino de Deus. Mas pela disciplina eclesiástica, que a gente vai ver com mais detalhes na próxima aula, os oficiais, sempre atuando em concílios, não é uma pessoa, é um concílio, excluem da igreja os pecadores impenitentes, fechando-lhes dessa forma o reino de Deus, em virtude dos seus próprios pecados.
Entenda isso à luz dos textos que nós acabamos de citar. A gente difere aqui do pensamento da Igreja Romana. Por exemplo, ela entende que esse poder é dado ao Papa. O Papa pode, inclusive, emitir indulgências contendo o perdão de pecados para vivos e para mortos também. A Igreja Católica tem esse pensamento e esse entendimento que as indulgências é um documento ou algo emitido pelo Papa. Recentemente eu pesquisei para ver se isso ainda existe. Ainda existe. Inclusive, é como se fosse um documento mesmo, assim, como você abrisse uma lei, né? Tem o documento lá emitido pelo Vaticano e tal, dizendo, eles disseram isso recentemente, para todas as pessoas que foram contaminadas por Covid e por todas as pessoas que trabalharam no atendimento àqueles que estavam contaminados de Covid. O Papa deu a chamada indulgência plenária. Sabe o que é a plenária? É aquela que perdoa tudo, porque existe alguma que perdoa alguns pecados. Mas ele deu a indulgência plenária para todas as pessoas que pegaram Covid, morreram de Covid, se recuperaram de Covid, e as pessoas que trabalharam. O pensamento reformado nunca entendeu isso, inclusive foi justamente a venda de indulgências assinada pelo Papa Leão X que despertou a indignação de Martinho Lutero, quando ele escreve as 95 teses e publica em 31 de outubro de 1517. Ele não tinha essa ideia, nem essa intenção, mas à medida que ele começou a discutir isso, à luz do que a Bíblia dizia, o que o Papa dizia, o que a Igreja dizia, o que a Bíblia dizia, ali desencadeou todo o movimento da Reforma Protestante. Na Igreja Reformada, o poder de perdoar pecados está na Palavra de Deus, ministrada e aplicada de maneira colegiada pelos oficiais da Igreja. Não é autoridade de uma pessoa, irmãos. Não é autoridade de um colegiado. É autoridade da Palavra de Deus. Pastores e oficiais da igreja não devem controlar e manipular os membros das igrejas. Não devem determinar e exigir sua permissão quanto ao que fazer em assuntos que são pertinentes à vida pessoal. Pastor Hernandes Dias Lopes cita um exemplo, que ele estava numa igreja uma vez e ele pregou e depois do final, acho que foi no início, mais para o início do ministério dele, e aí uma pessoa da igreja, um jovem da igreja, procurou o pastor, falou, pastor, eu tenho algumas dúvidas, eu queria conversar com o senhor tem um tempo? Ele falou assim, olha, eu não jantei, se você quiser, a gente pode ir numa pizzaria, eu vou jantar, você vai junto comigo, a gente conversa. Ele falou, legal, eu vou pedir para o meu pastor se eu posso ir. Pedir para o seu pastor? Preciso pedir para poder ir. Tem igrejas onde o pastor vai dizer se a pessoa, onde que ela vai morar, que emprego que ela vai escolher, com quem vai se casar. Quem vai se casar ajuda, né? Se puder dar um palpite. Na verdade, não existe essa autoridade, existem princípios. Por exemplo, princípios exarados nas Escrituras sobre esses assuntos. Se você perguntar com quem que eu devo me casar, procura na palavra de Deus a orientação. Não se coloque sobre o mesmo jugo com aqueles que são descrentes. Você vai ter problemas, não pense que vai ser diferente. E tantas coisas assim podem ser tiradas, princípios podem ser tirados das Escrituras. Por exemplo, em relação ao trabalho. Será que esse trabalho que eu estou exercendo, eu consigo honrar e glorificar ao meu Deus? Né? De repente, eu poderia citar vários exemplos aqui. Você trabalha em alguma coisa que envolve entretenimento, envolve trabalhar aos domingos. Você fala assim, mas é problema trabalhar no domingo? Sim, mas se você puder escolher para que a sua vida espiritual cresça mais, para que você cresça mais na presença do Senhor, escolha algo que te permita isso. Mas eu converti, eu já trabalhava com isso e tal. Continua orando a Deus, Deus quer o seu crescimento espiritual. Às vezes uma atividade, ela não é ilícita, mas seria muito bom que você pudesse trabalhar numa determinada situação que te permitisse servir melhor ao Senhor. Esse é um tipo de escolha que princípios, a Bíblia vai te orientar. Mas não é uma pessoa que vai dizer, não, você não vai fazer isso. Está debaixo da minha autoridade espiritual. Não é nesse sentido. A autoridade espiritual é a palavra de Deus, ela tem princípios. E a liderança da igreja, pastor ou outros irmãos vão te orientar à luz do que a palavra de Deus ensina. É nesse sentido que, a respeito de autoridade conferida aos oficiais da igreja. Tem alguns textos. Esse texto aqui vai contar da primeira viagem do apóstolo Paulo, primeira viagem missionária, e eu queria mostrar algo aqui para os irmãos. Depois, eu creio que eu vou ter que ler mais um versículo aqui.
Paulo passou por uma região, Antioquia, e lembra que quando ele chegou em Antioquia, ele foi numa sinagoga e estava tendo uma reunião, e aí Paulo era rabino, foi reconhecido como rabino. Quando chegou no final da reunião, viraram para Paulo e disseram assim: o amigo quer usar a palavra? Ele falou: sim, por favor. Foi lá na frente, pegou o microfone e começou a falar. Não tinha microfone. E ele começou a falar que Jesus Cristo era o cumprimento de todas as profecias do Velho Testamento, que Jesus era o Cristo, e que ele havia morrido pelos nossos pecados, cumprindo aquilo que o Pai havia determinado. Eles ficaram tão impactados com aquela palavra, porque, digamos assim, né, eu vou dizer na minha ideia, tinha um gato pingado naquele dia lá, tinha um povo, tinha algumas pessoas lá, um dia normal de reunião. E o líder ficou tão impactado, falou assim: volta sábado que vem, prega essa mesma mensagem, não vai para o sermão 2, continua, eu quero essa mensagem. Ele diz: ok. E ele fica, e naquele outro sábado, Lucas vai dizer em Atos que a cidade toda fluiu para lá para ouvir o apóstolo Paulo, pregando o evangelho, e muitas pessoas se converteram, mas daquele momento em diante, começa o ciúme dos judeus, que vão perseguindo, e quando ele estava numa outra, se não me engano, em Listra, vieram judeus de Antioquia e de Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Primeira viagem missionária. Atos 13 diz que o Espírito Santo disse para a igreja assim: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Essa foi a obra, e Jesus já havia dito para Paulo, né, a respeito de Paulo, o seguinte: ele entenderá o quanto precisa sofrer pelo meu nome. E logo na primeira viagem missionária, ele foi apedrejado e dado por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Parece tão simples, né? Deram ele por morto no apedrejamento. Se levantou, entrou na cidade, no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, voltaram para Icônio, para Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações, como essa que ele tinha passado e estava passando, nos importa entrar no reino de Deus. O que mais que ele fez? Promoveu-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar, com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Eu queria ler mais um versículo aqui. Eu li até o versículo 23, e o versículo 26 diz o seguinte: dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Lembra Atos 13? Existia duas cidades chamadas Antioquia. Uma Antioquia da Síria, onde eles estavam. Essa outra Antioquia, citada no texto aqui, é da Psídia, onde eles foram pregar, onde ele pregou na sinagoga, teve aquele impacto muito grande. E ele fez toda a obra, e o Espírito Santo disse assim: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E eles foram. Começou bem, começou a apanhar, foi apedrejado, foi dado por morto, teve muita perseguição, elegeu presbíteros nessas igrejas e voltou porque eles já haviam cumprido a obra que eles tinham sido chamados. E eu quero dar aqui aos irmãos a entender que está incluído na obra a pregação do Evangelho, está incluída na obra a formação de novas igrejas, está incluída também a eleição de presbíteros, liderança na igreja. E esse é um tema que vai repetir várias vezes no Novo Testamento. Em Atos 20 e 28, esse aqui é um texto interessante, vai dar para a gente entender algumas coisas que estão grifadas aí. De Mileto, Paulo mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Esse é o verso 17. Verso 28, ele diz assim para os presbíteros: atendei por vós e todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. O ponto aqui interessante é o seguinte: Paulo chamou os presbíteros e deu um recado para eles. Vocês têm um rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. E aqui a gente vai entender melhor o que a gente chama de presbítero, bispo e pastor. Presbítero é a espécie da qualificação. Então, o que a palavra presbítero quer dizer? Os irmãos sabem?
Presbítero quer dizer ancião. Ancião. Presbítero quer dizer ancião, como é o presbítero Aldenir. Um ancião. Moisés é um ancião, né? Qual que é a ideia da qualificação? Por que um ancião? Uma pessoa que tenha experiência. É preciso que a pessoa, é recomendável que a pessoa tenha experiência. Ele vai dar uma série de qualificações, que seja marido de uma só mulher, que governe bem a sua casa, que seja irrepreensível, do tipo assim, a cidade não fale mal dele, porque é uma pessoa maldosa, é maldizente, é iracundo, uma série de coisas, não. O presbítero, a ideia dele é que ele seja um ancião. Se eu não estou enganado, eu fui eleito presbítero com 25 anos de idade. Se tem uma coisa que eu não era, acho que nem casado eu era, se eu não estou enganado, não era ancião. Não é recomendável que seja assim. É preciso que o presbítero ele seja uma pessoa com experiência, com maturidade, com vivência, para que você possa avaliá-lo. Mas há situações, a gente entende, situações em que, às vezes, por quaisquer questões, às vezes isso não é possível você eleger pessoas mais experientes, elege pessoas mais novas. Mas o ponto que eu queria dizer para os irmãos é que presbítero é a qualificação. Bispo é a função. Bispo é uma espécie de supervisor. É aquele que gerencia, é aquele que administra. Percebe que o texto, Paulo está falando para uma classe chamada presbíteros. Vocês foram constituídos bispos, supervisores, administradores disso. Para quê? Para pastorear, que é a função pastoral. Então, o pastor ele é um presbítero docente, que cuida do responsável pelo ensino da palavra na igreja, e os demais, aqueles que nós chamamos de presbíteros, são os presbíteros regentes, que administram a igreja. Você pode usar dons de uns ou de outro, sem problema, mas a função pastoral, é o chamado na igreja presbiteriana, é compreendida como sendo do presbítero docente. Ele é responsável pelo ensino, é responsabilidade dele, mas todos têm que supervisionar, são bispos, todos têm que pastorear. Em Filipenses 1:1, Paulo, por exemplo, escreve e diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Tem duas coisas aqui. Já existiam bispos e diáconos na igreja de Filipos, e Paulo escreve tanto para a igreja quanto para os presbíteros, tanto quanto para os diáconos. E aqui em 1 Tessalonicenses 5:12 diz: agora, diz Paulo, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. O que os presbíteros faziam? Presidiam, governavam. 1 Timóteo 3:1-7, texto mais longo, mas diz o seguinte: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, o bispo, né? Excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Deu Aldenir aqui em todas as características aqui, né? Porque se alguém não sabe governar a própria casa, como que ele vai cuidar da igreja de Deus? Não seja neófito, lembra que presbítero é ancião, não seja novato, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Neófito aqui não quer dizer só novo de idade, mas novo na fé também. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo, que foi a soberba. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, não cair no laço do diabo. E aqui entra um outro ponto interessante, né? Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Tem vários textos da palavra de Deus que vão falar sobre remuneração, que a Igreja Reformada vai entender plenamente claro sobre a remuneração de pastores. Aqueles que se afadigam na palavra e no ensino, a Igreja Reformada entende que os presbíteros docentes, que são os pastores, eles são esses que se afadigam na palavra, eles têm essa responsabilidade, pesa sobre eles essa responsabilidade da palavra. E os presbíteros que presidem bem, os que presidem,
aqueles que presidem são aqueles que administram a igreja. E aqueles que se especializam na palavra e no ensino, a igreja reformada vai entender que são os pastores chamados pastores docentes. O microfone está bom? Vocês estão ouvindo bem? Está bom? Ok. A gente já está quase concluindo. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. 2 Coríntios 2 está falando de uma disciplina aplicada a um irmão da igreja. E agora era o momento da reconciliação, de você reintegrar a pessoa à igreja. Diz assim: se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. A disciplina ela é aplicada na igreja, isso vai ser tratado na próxima lição, visando um fim proveitoso, o arrependimento, o retorno à sensatez, a direção da palavra na vida da pessoa. Uma vez confirmado isso, você reintegra a pessoa. Isso é necessário. Lembra de como a gente começou? O Senhor Jesus, como rei e cabeça da sua igreja, nela instituiu um governo nas mãos dos oficiais dela, governo distinto da magistratura civil. A esses oficiais estão entregues as chaves do reino dos céus. Em virtude disso, eles têm respectivamente o poder de reter ou remitir pecados, fechar esse reino a impenitentes, tanto pela palavra como pelas censuras, abri-lo aos pecadores penitentes pelo ministério do Evangelho e pela absolvição das censuras, quando as circunstâncias o exigirem. Espero que tenha ficado um pouco mais claro isso que a confissão de fé anuncia, à luz da argumentação que foi apresentada e à luz dos textos bíblicos também. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse momento em que podemos meditar nesses ensinamentos, na doutrina que é a interpretação daquilo que a Tua palavra nos diz. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria e graça para sermos obedientes aos Teus ensinamentos. Nós rogamos pela liderança dessa igreja e da igreja cristã no mundo, para que sejam servos conduzidos por Ti, no Teu poder, na capacitação do Teu Espírito Santo, servos que tenham a humildade de buscar a Tua direção e a direção da Tua palavra também. Oramos, ó Deus, pela igreja, para que ela seja fortalecida no Teu poder. O Senhor a livre de todas as heresias, livre a do engano, livre a do mal, que ela possa crescer, que o Senhor abençoe toda a igreja. É o que te pedimos com perdão dos nossos pecados, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.